então vamos lá. A gente parou semana passada numa fase ainda de brainstorming, de lá pra cá os meninos brilharam e criaram uma parte visual mais bonitinha. E as meninas brilharam e criaram já uns conteúdos para a gente fazer esse primeiro teste. E agora a gente vai ver como é que ficou isso tudo junto, fazer uma simulação de jogo e continuar desenvolvendo e melhorando, porque a mecânica ainda está muito crua, não está um jogo pronto. Então, com base no que a gente já criou e já melhorou um pouquinho, vamos hoje melhorar ainda mais. Então, Rafa, compartilha com a gente a tela aí. Quem não viu a primeira edição, lá dá uma conferida no resumo lá que a gente publicou, para poder acompanhar a gente a partir daqui. Mas vamos então assumir esse ponto e continuar a criação. Você consegue jogar aí na tela pra gente então, Rafa? Jogo sim, tô carregando aqui rapidão. Só lembrando que quem for sócio da BTV consegue assistir a nossa primeira live integral lá nas plataformas deles. Yes! Bom, então, o que o Rafa e o Arthur fizeram nesses dias, né? Nesse nosso simulador de jogo de tabuleiro virtual, que é o Tabletop Simulator. Eles já construíram um tabuleiro com cara de mapa mundi, dividido em algumas cores, alguns setores, para a gente continuar o processo de criação. Fizeram um dado muito louco que a gente tem vontade de usar de algum jeito, mas ainda não sabe como, que é o dado dos continentes, né? Em algum momento a gente acha que pode brincar com essas cores, com essas regiões. Criaram uns peões muito fofos com as nossas carinhas, porque a gente acha que esse jogo pode ter peões. Olha eles aí. E que a gente pode se movimentar, né, pelo tabuleiro. Olha eu também. No peão aí. Mago e a casinha. Olha aí, o meu pune vermelho. Vermelho, né? E também começou a criar uns elementos aí coloridos, né, umas fichinhas pra gente brincar e colocou uns dados também. Bom, uma coisa que a gente falou... Vai lá, Eles criaram 4 formatos de conteúdo. Fundamental. Que são mímica, autoexplicativo, pergunta direta, que é uma pergunta que não tem uma resposta definida, é uma pergunta aberta para o jogador responder. O roleplay, que é o convite a uma encenação, talvez junto com outros jogadores, talvez sozinho, incorporar algum personagem. E o quiz, que é uma pergunta com alternativa de resposta. Perfeito. Fala, é importante falar aqui que a gente não tem a mínima ideia como vai usar essas coisas ainda. Mas ainda é conteúdo de aprendizagem, que a gente vai encaixar em algum lugar depois. E aí é legal também reforçar que essa é uma premissa desse processo aí do Game Jam, né? Então chega um ponto que depois das primeiras ideias de jogo, é muito legal já ir para esse rascunho, que agora tá um rascunho virtual até meio sofisticado, mas enfim, sem começar a mexer nas coisas, né, literalmente, como o Rafa tá mexendo nas pecinhas, é difícil a gente continuar criando o jogo. Então por isso que a gente já criou alguns elementos, alguns objetos, para justamente agora, com alguma coisa para manipular, continuar definindo regras, definindo como é que o jogo evolui, né, cara? Só pra complementar, eu acho que também é legal pra quem tá assistindo entender que talvez a gente tenha que jogar tudo isso fora e fazer tudo de novo. Exatamente. A gente não sabe ainda, a mecânica ainda não tá pronta. Pode ser que a gente aproveite tudo, seja incrível, pode ser que tenha que começar tudo de novo. Exatamente, mas isso é muito legal, esse processo de materialização, porque senão a gente só fica na nossa cabeça, né, com as nossas criações, e é até mais difícil envolver mais gente no processo, né? Uma coisa é um game designer cabeçudo que nem o Rafa, por exemplo, ficar bolando o jogo na cabeça dele e depois sair pronto, né, que nem uma impressão, assim, né, do jogo. Mas se a gente quer ouvir mais pessoas e trocar ideias e validar as construções, é importante a gente já ir para a mesa, já ir para um rascunho para poder construir junto e continuar com a criação. Então, deixa eu puxar aqui algumas coisas que a gente já tinha falado no último conto para a gente tentar testar, né, essa evolução aí do jogo. Uma das coisas que a gente falou é que o grande tema do jogo seria a gente, né, o nosso negócio, a vida dos games, implementar um projeto e que a implementação desse projeto iria exigir, né, o engajamento de pessoas do mundo inteiro. Então, se a gente definir isso como tema do jogo, isso tem que se converter de alguma forma em objetivo de jogo, em objetivo de tabuleiro, em alguma coisa que acontece no mapa. Então, como que a gente poderia fazer um brainstorm, enfim, de possíveis objetivos de jogo para o jogador? Lembrando que esse objetivo não é objetivo pedagógico, objetivo de aprendizagem, mas é o objetivo que os jogadores têm que cumprir para vencer o jogo, né? Sim. Eu acho interessante pensar, né, que a gente está aí espalhadinho pelo mundo nessa mesa de jogo, mas que provavelmente a gente não começaria já espalhado, né? Talvez
parte do nosso avanço do jogo seria, né, ir avançando e conquistando novos territórios, espalhando a nossa cultura, nossos valores cada vez mais longe. Isso é uma pergunta boa também, né? Onde a gente começa o jogo? Isso também é uma pergunta que ajuda a complementar o entendimento do objetivo, né? A gente começa espalhado pelo mapa, e isso pode ser um sorteio no início do jogo, ou a gente começa todo mundo no Brasil. Onde a gente começa o jogo tem a ver também com como a gente cumpre, né, a meta. Eu acho que pensando não deparar para a realidade, a gente podia começar todo mundo no Brasil, porque a gente ainda tá só no Brasil. Vai lá, Michael. Não, era isso. Você do Brasil. Ok, aqui, claro. Legal, a gente pode partir dessa ideia, se bem que também podia ser bem interessante a gente começar cada um em um lugar do mapa, né? Mas pensando em objetivo de jogo, acho que é mais simples, pelo menos para começar a criação, pensar que a gente está todo mundo junto num único território e que o objetivo tem a ver com essa expansão, com essa conquista, com esse engajamento, né? E aí, gente, quem está assistindo a gente está falando, nossa, mas isso está falando do cara de War, né? Por que isso não vai ser um War? Ou como que a gente vai fazer isso não ficar um War, né? Porque senão a gente está só criando um jogo muito parecido com uma referência clássica. O que vocês acham? Olha, Fê, eu gosto de War. Eu acho que a gente podia tentar fazer um War cooperativo. Em vez de fazer um War onde todo mundo quer se matar, a gente podia fazer um War cooperativo, onde todo mundo tem que se ajudar, sabe? E o nome dele o objetivo é espalhar amor pelo planeta, olha só. Não existe. Em vez de War, podia ser Love o nome do jogo. Love. Make love, not war. Fala, Magda. Só porque talvez não tenha ficado claro, porque que tem aquelas fichinhas coloridas ali, né? É que a gente já falou no momento do jogo que cada fichinha corresponde a um dos 4 valores que a gente tem. Então, só para dizer que aquele coloridinho ali é isso. A gente não sabe como vai fazer ainda, mas tá ali. Tá, então a gente, né, bom resgate, Magda. A gente então falou que essas fichas representam o nosso valor. Vamos assumir então que a gente começa todo mundo no Brasil e que nesse lugar, nesse território, a gente já pode ter sim algumas fichas iniciais, né, de valor que estão representadas por essas 4 cores. Nesse momento a gente nem vai associar aí um dos nossos 4 valores às cores das fichas. Vamos seguir um pouco aqui na criação. Então, a pergunta que eu fiz era sobre a nossa meta de jogo. Então tá, se nosso objetivo é espalhar os valores, a nossa meta de jogo tem que ter a ver com isso, né? A gente pode dizer que é colocar uma fichinha dessa de cada cor em todos os territórios do mapa, ou então dentro de um território específico que a gente sorteia no início do jogo, também fazendo referência aí ao jogo clássico de War. Vamos chutar um objetivo inicial só para começar e continuar a criação? O que a gente poderia ter de objetivo? Eu acho que pensando que cada cor representa um dos valores, talvez seria interessante a ideia de ter pelo menos uma ou duas, depende de quanto vai ser o jogo, fichas de cada cor em cada um dos nossos continentes, se a gente quer dominar o mundo. A gente não quer dominar o mundo, eles calma. Tava pensando, A gente quer dominar o mundo. Claro que a gente quer dominar o mundo. Sim. Espalhar amor. A gente quer Dominar o mundo com amor. É isso. Dominados. Não, tá, porque a gente tem um grande desafio global, que não precisa ser o Corona, pode ser outro, mas que exige o engajamento de pessoas em todos os continentes da Terra. É nesse sentido, é isso? É isso aí. Nesse sentido. Tá, então uma meta possível de jogo seria ter pelo menos uma ficha de cada cor em cada um dos continentes. Acho uma boa, acho uma meta de jogo legal, inicialmente. Que aí a gente tá falando aí das cores, né, que nesse draft inicial do mapa vocês fizeram. A gente tá falando de quantas regiões de cor tem aí, Rafa? Dá um zoom out aí no nosso tabuleiro. A gente tem 6 regiões. A gente tem a América do Sul, a América do Norte, a África, a Europa, a Rússia e Ásia e a Oceania. Legal, algumas licenças poéticas aí, né? Que aqui a gente tem o leste europeu, tem a. Pois é. A América Central a gente fundiu aí com a América do Norte. Sim, mas tá tudo certo, é só Licença um draft aí de jogo, né? Isso é uma Licença regionalização, né? Até porque se você pensar, a gente tem 5 continentes e aqui a gente tem 6, né? Legal, então a gente pode assumir isso. A gente tem uma meta de jogo que é espalhar, né, esse amor, esse valor, esses 4 valores por esse continente.
Agora, uma outra pergunta crítica, né? Até falando duas perguntas críticas, então, né, Iris? Uma é o como, que é a mecânica do jogo, as regras do jogo. Mas uma outra pergunta crítica, acho que até anterior, até pegando o exemplo do War, né? Qual que é a parte da diversão ou do War, ou então o que gera engajamento, né, no jogo? A gente sabe que também gera muita briga, né? Mas enfim, pegando na parte que as pessoas têm vontade de jogar, né? Supondo que as pessoas tenham vontade de jogar um jogo como War, o que atrai muito é a competição, né? É a vontade de expulsar o outro, dominar o outro, matar o outro, enfim. Esse é o drive principal de um jogo hipercompetitivo como é o War. E a gente falou também no encontro passado que a gente queria fazer um jogo cooperativo. Como que a gente vai fazer esse jogo ser interessante? Porque se tá todo mundo junto, a gente tem que espalhar as fichinhas pelo mapa, né? Qual que é a graça? Você não tem ninguém para derrotar e ninguém para vencer. A gente precisa de um elemento sendo... peraí, desculpa, pode falar. Qual que é a graça e qual que é o desafio, né? Tipo, vamos passear pelo planeta. Tipo... então, a gente precisa de um... Dominado. A gente tem... Geralmente esses jogos que são competitivos, e aí eu vou dar uma carteiradinha de game designer, a gente tem... Esses jogos que são competitivos, a gente geralmente chama eles de PVP, que é player versus player. No caso dos jogos cooperativos, a gente tem o que a gente chama de PvE, que é player versus environment. Então a gente precisa aí de um environment ou de um inimigo comum para todos os nossos jogadores, para a gente poder combater juntinhos e para ser um elemento, um contraponto, né? Então a gente vai ter todos os nossos jogadores aí juntinhos, levando o amor e todos os valores da Vila dos Nomes para todos os continentes, mas a gente vai precisar ter aí algum inimigo comum que vai atrapalhar a gente nessa nossa jornada de levar amor e valores de gamificação para todos os continentes. Rafa, pegando esse gancho, acho que é bem importante isso, e também pensando que talvez o nosso público não tenha tanto repertório de ter jogado jogos cooperativos, né? Infelizmente não é muito comum a gente ter jogado isso na nossa infância, na nossa adolescência. Vamos ajudar a galera dando uns exemplos de jogos cooperativos legais que a gente conhece e curte, de que são essas outras coisas, esse environment, esse inimigo, essa coisa que a gente tem que se organizar para lutar contra. Pegar jogos aí que a gente conhece de jogos cooperativos. Vai lá, Iris, qual que tá na sua cabeça? Bom, eu ia te boicotar e falar o seu favorito de cara, mas eu não vou fazer isso. Pode falar. Não quero. O mais famoso dos jogos cooperativos que a gente tem hoje em dia é o Zombicide. Droga, vai falar esse. Quem gosta de jogo já ouviu falar, é bem isso, né? O apocalipse zumbi chegou. A gente tem aí um grupo de sobreviventes, cada um com seus poderes diferentes. Eles têm um objetivo comum, que varia dependendo da rodada, né? E tem que trabalhar juntos, unir suas habilidades e forças para ir expulsando zumbis, conquistando objetivos, enfim. É um exemplo clássico. Legal, bem clássico. Todos contra os zumbis, ou todo mundo se organiza, ou os zumbis comem a gente. É um ótimo exemplo. Eu vou complementar a Iris, e aí já vai ser a minha vez, porque eu não lembro de mais nenhum. Eu tava muito com o Zombicide na cabeça. Uma coisa muito legal do Zombicide, que a Iris falou, é que cada personagem tem uma habilidade diferente. Em jogos cooperativos isso é uma coisa que é muito presente. Então nem todo mundo faz a mesma coisa. Um jogador é mais rápido, outro jogador é mais forte, outro jogador tem mais pontos de ação, outro jogador faz melhor aquilo, outro jogador faz melhor isso. Isso é uma coisa muito legal da gente explorar em jogos cooperativos, porque a gente consegue explorar a estratégia e consegue explorar maneiras diferentes de jogar, visando as habilidades únicas de cada um, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia também. Cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem uma facilidade diferente. E isso é uma coisa muito legal, é um aspecto muito legal desses jogos cooperativos que a gente pode dar uma pensada com carinho. Tem mais um que não é meu favorito, mas também é um que está bem famoso, né? Ainda mais nessa época de coronavírus, que é o Pandemic, que é todos combatendo epidemias globais, né? Então também é um clássico de inimigo comum. E tem o meu favorito, né? O nosso, né? Que é o Forbidden Desert, o deserto proibido, que, né, o storytelling de que a gente está perdido no deserto e precisa enfrentar a tempestade de areia para não ser soterrado e sair de lá vivo. Então, o inimigo, né, o environment, nesse caso é bem environment mesmo, né, Rafa? Porque é a tempestade que está atrapalhando
os movimentos, jogando areia no tabuleiro, né, tirando água do nosso cantil e etc. E a gente tem um que é da Vila dos Games, né? Que é um dos nossos favoritos, que é o Decanauida. Ele precisa lutar contra ele precisa não lutar, né? Mas ele precisa se proteger do feiticeiro, que manda um monte de maldições, para que ele consiga atingir o objetivo. No caso do Decanauida, né, do Deca, para os íntimos, ele é mais radicalmente cooperativo, porque tem um inimigo, né, que é esse feiticeiro dentro do jogo, e no final você só vence o jogo se convencer o inimigo a se juntar a você, né? Então Spoiler! Spoiler. Não pode dar spoiler. Mas isso tá Mas é legal pra caramba. Mas isso tá no storytelling, de abertura do deck. Posso fazer um parênteses aqui? Rafa, você comentou sobre pontos de ação. Talvez as pessoas não tenham entendido muito bem. Fala um pouquinho, pontos de ação. Pontos de ação é uma mecânica, né? É uma dos jeitos que a gente tem de jogar os dados. Então, por exemplo, em jogos de trilha, você geralmente não tem ponto de ação. Você tem uma ação, que é rolar um dado, e aí, com base no resultado do seu dado, você vai mover o seu peão, e aí você vai cair numa casa, e essa casa vai te dizer o que você tem que fazer. Alguns jogos que tem um tabuleiro um pouco mais aberto, que você não tem uma trilha única, como é o caso do nosso, aqui, que você tem um mundo inteiro para explorar, e aí a gente já assume que você consegue se mover aqui de uma fronteira para outra, e aí você não tem um caminho certo para seguir, a gente geralmente usa a mecânica de pontos de ação, que aí esses pontos de ação vão delimitar e vão restringir o jogador sobre o que ele pode fazer na rodada dele. Então, por exemplo, digamos que uma das minhas ações possíveis seja se movimentar, e eu tenho 4 pontos de ação. Eu estando aqui nessa região do mapa, eu posso escolher se eu vou para a direita, para baixo, aqui na diagonal, ou para a esquerda, ou aqui para cima, que tem uma conexãozinha. E aí eu posso escolher se eu vou me mover 1, 2, 3 ou 4 vezes, ou se eu vou me mover 2 vezes e fazer alguma outra ação, enfim. Pontos de ação a gente usa geralmente nesses jogos que a gente tem uma liberdade maior de se mover pelo tabuleiro, e aí a gente usa isso como parâmetro para a gente medir o que cada jogador pode fazer na sua jogada. E que geralmente dá mais margem para estratégias diferentes. Sim, com certeza. E menos margem para sorte, né? Que também é um equilíbrio interessante. Exato. É porque eu dei um exemplo só de movimentação, mas imagina um jogo onde você pode se movimentar, coletar cartas, combater um inimigo e, sei lá, trocar cartas com algum outro jogador. De repente, os jogadores eles podem se organizar e falar: nessa rodada eu vou me movimentar e combater o inimigo, você se movimenta e coleta cartas, e aí vocês dois trocam as cartas para na próxima rodada fazer isso aqui. Enfim, com pontos de ação você consegue fazer um planejamento estratégico muito mais apurado da sua jogada, e como o Fê falou, você não depende de sorte, então você não vai falar: se eu jogar o dado e tirar um 4, eu vou fazer isso. Não, aí depende muito de sorte, não tem como planejar. Com pontos de ação a gente tem um planejamento muito mais concreto. Eu queria puxar um pouco, gente, para uma conversa anterior que a gente começou e a gente está agora abrindo um pouco, que é essa questão do environment ou do inimigo comum, ou do que pode, como a Iris bem trouxe, trazer algum desafio para a gente. Então, diante desse nosso objetivo a ser cumprido, que é estar presente em todos os continentes com os nossos valores, o que é esse environment, esse inimigo externo, essa restrição, alguma coisa que pode atrapalhar a gente. A gente precisa falar mais sobre isso e tentar fechar uma primeira ideia do que isso significa para poder avançar aí numa segunda parte que se conecta com essa que o Rafa está trazendo, que é o tipo de jogo, se é um jogo de ponto de ação, se é um jogo de dado, qual que é mesmo a regra básica do que você pode fazer na sua vez de jogar. Mas antes de entrar nesse ponto, a gente precisa definir contra quem a gente joga ou se tem alguma coisa que pode atrapalhar o nosso progresso, portanto deixar o jogo mais desafiador. Porque um jogo sem desafio, ou com um grau de desafio muito baixo, ele é muito chato, né? Ele não é divertido, ele não gera engajamento, conexão, vontade de jogar. Precisa ter algum desafio legal. Então o que pode ser esse desafio? Bom, gente, eu já me antecipei, já criei um elemento aqui, que vai ser esse cubinho aqui, que vai ser o nosso inimigo, mas a gente precisa aí definir o que vai ser, porque como é um jogo cooperativo, eu já previa que a gente ia chegar nessa conclusão que precisava de um inimigo. Então a gente precisa decidir o que vai ser esse nosso inimigo aqui. O cubo preto. O que vai ser o Pode ser, então, não sei se precisa colocar um nome, mas seriam as forças contra, né? Forças contrárias. Isso. Não sei se precisam batizar ele com algum nome. Mas contrárias a quê?
a nossa expansão. Acho que a gente podia pensar no que é a nossa expansão, né? Do que se trata o nosso jogo. Nosso jogo é sobre nossos valores, certo? A gente podia pensar, então, o que está vindo de contrapartida com nossos valores, com o nosso movimento, com o que a gente quer promover. Então acho que é importante, essa conversa é muito importante, né? Como é que a gente conecta um elemento de jogo e a relação entre elementos de jogo com a relação do nosso propósito de aprendizagem, né, do jogo. Então, a gente criou um objetivo de jogo que é expandir os valores, porque a gente está fazendo um jogo de integração para conectar as pessoas com o nosso valor. Então esse inimigo, esse cubo, ele tem que também ter um símbolo na vida real, né? Tem que significar alguma coisa para quem estiver chegando e quiser entender como a gente funciona, né? Quem tem uma ideia. Vai lá, cara. Esse é o mágico momento... Desculpa aí, cara. Pode falar. Não, eu só ia fazer um comentário que o que o Fê tava falando é o mágico momento onde o game design encontra o conteúdo. E eles se casam e são felizes pra sempre. Aí fica aquela coisa linda. O que eu ia dizer é que eu acho que todos os nossos valores, que é o que a gente tem que disseminar pelo mundo, estão bem ligados à criatividade. E eu acho que se a gente for fazer um depara para a realidade, a criatividade ela normalmente é barrada por uma coisa mais quadrada, dentro da caixa, relutante à mudança. Então olha talvez aí, o nosso inimigo possa ter essas características. Ele não aceite muito bem a mudança, ele não goste muito de ser criativo, faz tudo do mesmo jeito. Talvez possa ser alguma coisa nesse sentido. Gosto, e eu ainda complementaria, ou enfim, não sei se é a mesma coisa, se é um complemento, mas concordo que a criatividade é um ponto que é transversal a todos os nossos valores, a tudo aquilo que a gente faz. Mas acho que uma outra coisa que também é transversal é envolver todo mundo no processo e deixar as pessoas participarem, abrir espaço para as pessoas botarem a mão na massa, conversarem, opinarem. Então, acho que de alguma forma todos os nossos processos criativos envolvem as pessoas para que elas sejam mais protagonistas dos seus próprios processos e até da própria aprendizagem, né? Quando a gente desloca o aprendiz da cadeira e bota ele para jogar, a gente está chamando as pessoas para ação. Então, uma outra ideia é que ao invés desse cubo ser o anticriatividade, ele ser representar alguma coisa que representa a estagnação ou falta de movimento ou enfim. É o dono da verdade, abre aspas, a gente sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo assim. Que na verdade eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu sugeri, só tá sendo visto de 2 pontos diferentes. É o dentro da caixa ali, o quadrado. Muito conveniente a peça de tabuleiro ser um cubo. Não é? Vai lá, Magda. Então, e tem uma vertente também que é importante, que é a questão da afetividade, né? Que a gente faz muita questão sempre de colocar em todos os projetos, todos os processos. Então, eu não sei exatamente como a gente chama esse cubo. De repente, ele só vira um cubo, porque ele representa muitas coisas, na verdade. Não sei como a gente poderia batizá-lo. Fala aí, Rafa. Eu acho que tem um ponto que é importante. Nesse momento que a gente está de criação, não necessariamente, acho que é legal dizer isso para quem está ouvindo, não necessariamente a gente precisa ter ainda o nome das coisas, o nome dos elementos de jogo fechados. Acho que é muito mais importante a gente ter o conceito mais ou menos alinhado para continuar a criação. Tem uma parte lá na frente do processo criativo que é, né, quando o jogo já está ficando pronto e tendo alguma consistência, que é um trabalho bem específico que será que a gente está chamando as coisas do jogo do nome certo? Será que esses nomes ajudam a reforçar o propósito do jogo, o storytelling e a aprendizagem da própria regra do jogo? Tem um trabalho de nomeação de elementos que a gente nem é capaz de fazer agora porque a gente nem tem um jogo ainda. Então tudo bem também a gente seguir com o cubo preto, sabendo entre nós que ele representa essa resistência, essa falta de abertura, sei lá. E só para lembrar quem está assistindo também, que às vezes essa correção de nomes acontece depois do segundo playtest, enfim, não é? As coisas vão se formando à medida que a gente vai jogando, que a gente vai tendo contato. Exatamente. Então, eu não me incomodo de a gente chamar só de cubo preto por enquanto e saber entre nós que ele representa tudo isso que a gente falou. E depois a gente pode refinar e dar um nome, mas tudo bem, temos alguém, esse cubo que vai estar presente no jogo e vai nos atrapalhar de alguma forma. Então, próxima pergunta, como que ele nos atrapalha? Como que ele oferece desafio? Como que ele oferece resistência? Ele já está no jogo então no início, ele já cobre o mapa inteiro no início e a gente precisa primeiro tirar o cubo preto e depois entrar com as nossas fichas, ou ele começa lá do outro lado do globo, tipo lá na Rússia, né?
e de repente ele vem na nossa direção, a gente vai na direção dele. Como que ele atrapalha a gente? Rafa, que mecânica você já pensou pra resolver esse problema? Olha, game designer é um bicho que às vezes parece que já vem com todas as respostas, mas a gente às vezes pensa um bagulho de última hora. Eu tava pensando, a gente já pode... Então, vamos começar a pensar em setup de jogo. Eu acho que o cubo preto ele já pode estar presente no tabuleiro quando a gente começa, só que de maneira aleatória. E aí, para isso, a gente pode usar aquele nosso queridíssimo dado de continentes. Dado, né? Usou, achou. E aí a gente pode espalhar alguns deles. Então a gente tem aí seis continentes, a gente pode espalhar o cubo em 4, por exemplo, que acho que é um número bom. A gente espalha um cubo em 4, e aí o que o cubo faz? Eu tava aqui pensando. Essa é outra pergunta importante. Eu acho que a casinha aonde o cubo está, ela não pode ser ocupada pelas nossas fichinhas de valores. Legal. E o cubo ele vai se espalhando. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa combater esse cubo de alguma maneira. E acho que conforme a gente... Porque o inimigo, por exemplo, no Zombicide, os zumbis eles são mais como se fosse mais um jogador. Então todos os jogadores têm a vez deles, e aí depois que todos os jogadores jogam, os zumbis jogam. E acho que no nosso jogo pode ser a mesma coisa. Então depois que todos os jogadores jogarem, é a vez do cubo jogar, e aí o cubo ele pode se multiplicar ou se movimentar de alguma maneira, que é o que vai atrapalhar a gente. Então acho Eu que a gente gosto pode... disso. E só para fechar, aí voltando de novo, né, no nosso objetivo de aprendizagem. Quando você diz, Rafa, que onde o cubo preto está, a gente não pode entrar com nossas fichinhas de cor, qual que é a relação disso com o nosso propósito, com os valores? Só para a gente entender se isso faz sentido, se essa metáfora, né, que a gente está trazendo para o jogo faz sentido. Perdão, Fê, qual que é a pergunta? É para todos nós, né? Como que Ah, tá. Pergunta de conteúdo, deixa comigo e com a Cá que a gente resolve. Então a pergunta é, você disse, Rafa, o cubo tá lá e talvez ele impeça a gente de entrar com nossas fichas. Isso faz sentido na nossa metáfora de jogo, no nosso tema? Vai lá, Iris. Eu acho que faz, pensando que as fichinhas coloridas representam nossos valores e os cubos representam o oposto a isso, eles não podem coexistir, né? A gente tem que conseguir quebrar essa mentalidade quadrada para conseguir entrar com a inovação, a criatividade, o afeto e a cocriação. Você acha que vale fazer um adendo, assim, que talvez possa parecer, então se no meu ambiente tem essa característica mais quadrada, então não tem como eu fazer isso. Não é exatamente isso. Tem muito como você fazer isso, porque você vai aos poucos, durante o processo, quebrando esse pensamento. Então acho que é legal a gente pensar em ser algo gradativo, assim, talvez, e tirando esses pontos pretos do mapa, não sei como. Mas talvez pensando que não vai ser uma coisa, tem que tirar tudo pra gente poder entrar. A gente pode ir entrando aos poucos, sei lá. Não me mata, game designer. Eu gosto, acho que sim. E aí só um detalhe da palavra, cara. Será que a gente quer quebrar ou será que a gente quer transformar ou transmutar? Transmutar. Justo. Porque no fundo esse cubo também são pessoas, né? Estão lá fazendo um trabalho talvez mais tradicional, talvez baseado em modelos mentais antigos, talvez sentindo as dores disso também, talvez até com vontade de inovar, se transformar, e às vezes é difícil. A gente sabe que depende da cultura, né, do tipo de empresa, pode ser difícil. Então, sim. Talvez durante o jogo a brincadeira não seja expulsar os cubos, mas transformar eles em fichinhas coloridas, de repente. Eu acho legal. E isso que a Ká falou me deu uma ideia que a gente pode até usar, que ela falou sobre o ambiente, né? Quando o ambiente tem pessoas assim, como é que a gente vence? Eu acho que isso pode dar pra gente também uma outra mecânica, que é a de meio que um nível de dificuldade de uma região, sabe? Então, por exemplo, imagina que aqui na África a gente tem esses 4 cubos já, que eles estão aqui espalhados, e aí isso significa que essa região aqui é uma região que ela está muito fechada para a inovação, para os nossos valores, e porque uma pessoa que tem um pensamento atrasado, que tem um pensamento que é resistente à mudança, ela vai influenciando as outras. Então, tipo, esse aqui é uma região que está muito difícil da gente chegar. Então a gente tem que ir para lá e tem que ir colocando uma pecinha, tem que ir colocando outra, e acho que isso pode virar uma mecânica de jogo que pode ser algo que pode dizer como é que a gente vai combater
ou transmutar, ou sei lá, combater mesmo, pra gente conseguir transformar esse pensamento. E aí eu pensei que a gente podia fazer uma parada tipo War, de jogar dados, sabe? Tem uns dados aqui que a gente deixou separado. A gente pode jogar uns dados, sabe? Fazer aquele lance de ataque versus defesa. E aí quanto mais cubos pretos a gente tiver numa região, mais difícil fica da gente atacar. E aí é bom a gente chegar numa região, ir nos lugares onde não tem nada e ir colocando nossas pecinhas pra gente conseguir ir deixando nossa defesa ou nosso ataque maior que ou igual ou eles, enfim. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me cortem, pelo amor de Deus, porque a minha cabeça começa a pensar muito rápido e a minha boca não acompanha. Eu acho que todos nós sofremos disso um pouco também, Rafa, tamo junto. O bom é que o pessoal vai poder pausar e voltar depois do vídeo, né? Eu gosto muito dessa ideia de quanto mais peças pretas, né, quanto mais cubos pretos num certo território, maior é o nosso grau de desafio. Isso, portanto, vai exigir que a gente faça mais coisas ou invista mais recursos para vencer esse cenário. Eu gosto disso. Mas eu ainda queria voltar nessa questão da transmutação, sugerindo, na verdade, uma mudança de elemento de jogo. E se esses cubinhos, na verdade, fossem umas fichas pretas, iguais às nossas, do mesmo tamanho até, e toda ficha preta tivesse alguma cor escondida embaixo, de forma que quando a gente consegue transformar essa pessoa, ela vira e se revela um dos nossos valores, mas ela não é excluída do mapa, ela só se transforma, entendeu? Gosto muito do simbolismo gosto muito. E o fato de ter mais fichas dos nossos valores lá não significa só que a gente tem mais pessoas para convencer outras pessoas. Sim, mais pessoas engajadas com o nosso propósito, né, com o que a gente acredita. Isso, né? Então, se eu tenho 4 fichinhas de negação ali, fichinhas contra, sei lá como a gente vai chamar essas fichinhas, não adianta só uma pessoa, eu preciso de mais pessoas lá, mais pessoas nossas, para poder conversar com todas elas. Né? Então, aí faz sentido essa comparação de que quanto mais fichas nossas, mais força a gente tem. Legal, vocês topam a gente fechar nessas duas coisas, de que, então, como o Rafa sugeriu, mais cubos pretos aumentam a resistência dessa região e nossa dificuldade em enfrentar isso, e também de que a gente não expulsa os cubos, mas a gente muda eles de lado ou faz eles jogarem com a gente? Sim, sim. Eu só ia falar que esse lance dos cubos, quanto mais cubos tiver numa região, mais difícil fica essa região, é um super motivador pra gente tentar conter o avanço desses cubos. Boa. E é uma coisa que vai dar pros jogadores um senso de urgência e um senso de tipo, putz, olha ali, na região ali da África, os cubos estão se multiplicando, a gente precisa fazer alguma coisa, tem que ir pra lá, tem que se movimentar, tem que se mexer. É um planejamento estratégico para poder saber como você conduz. Sim, é o que a gente espera. Sim, e gerar mais espaços para diálogo, o que no jogo cooperativo é muito legal, né? Esse tipo de desafio vai realmente... como não é um tipo de desafio simples, né? No sentido de que ele tem várias soluções possíveis, vai gerar muita conversa e muito papo sobre estratégia, né? Então, isso é legal. Então vamos lá, vamos retomar um pouquinho o que a gente já fez. A gente tem ali 5 personagens que representam nós, o povo da vila. A gente tem esse adversário que a gente quer não mais expulsar, mas transformar, converter, bem entre aspas, assim, né? Conquistar ele com a nossa ideologia. E a gente tem essa ideia de que a gente tem que ocupar. O inimigo já está ocupando alguns espaços, ele vai se multiplicando gradualmente. E a gente faz talvez uma batalha de dados para conquistar, para definir, enfim, para ter esse combate, para entender se a gente consegue implementar a ideologia ou não. A pergunta que não quer calar. O que está faltando nesse jogo, hein, cara? Nosso querido conteúdo, não é mesmo? Estou esquecendo do limite. Então, em algum momento a gente vai ter que interagir com essas cartas, que ainda que elas tenham sido criadas só como primeiros exemplos, é aí que a gente vai poder tangibilizar, né, os nossos valores para quem está chegando. Aí que a gente vai poder contar histórias, falar, né, de aplicações práticas dos valores em situações reais, né, cases, enfim. Então, em algum momento dessa movimentação e dessa conversão dos cubinhos pretos em fichinhas coloridas, o conteúdo tem que entrar. Talvez seja nesse momento mesmo, né, para você poder transformar esse cubo preto
em alguém que está jogando do nosso lado, né, com os nossos valores, a gente tem que interagir com esse conteúdo que está mostrando como o valor se aplica, porque é um jeito do jogador, né, mostrar que, olha, eu sei como esse valor, eu estou praticando esse valor, né, estou treinando esse valor e, portanto, o valor está mais forte aqui, enfim. Não sei, Fê, eu acho que esse momento do embate, realmente eu gosto da ideia de ser nos dados, porque é muito divertido jogar um monte de dados de uma vez, né? Gera um suspense, né? Gera uma tensão, assim. Talvez essas cartas, esse comprovamento de alinhamento aos valores, seja justamente para espalhar nossas fichinhas coloridas pelo mundo. Tá, você diz que para colocar as fichinhas coloridas num território que não está ocupado ainda pelos cubinhos pretos, a gente poderia acessar o conteúdo, mas que para poder converter o cubinho preto em uma fichinha colorida, a gente precisa primeiro fazer uma batalha de dados. Acho legal porque a gente tem até uma diversidade de ações, sabe? A gente tem muito mais ações que os jogadores podem escolher. Desculpa, Cá, pode falar. Não, na verdade era só complementando. O que eu ia dizer primeiro era o que a Iris falou, mas só pra complementar isso, vai fazer também com que a gente ative partes diferentes do cérebro, né? Tipo, quando for o dado, a gente vai pra parte mais fã, depois a gente vai pra parte mais conceitual da coisa. Isso vai fazer com que o jogo funcione bem melhor. Eu curto a ideia. Isso é bem legal a ser cuidado, né, cara? Como que num jogo você consegue ativar vários tipos de inteligência, de emoções, né? Não só pela diversidade de vai virar memória de longo prazo, né? Exatamente. Vamos jogar, gente? Não sei se a gente tá pronto ainda, mas acho que a gente pode tentar. Vamos pensar em como a gente se movimenta aí. Então, a gente já sabe... Nossa, termina de falar, desculpa. Não, é isso. Ia fazer um recap. Então, acho que a gente já tem alguns elementos. Acho que talvez o que esteja faltando, e pegando o gancho que o Rafa já abriu, que é essa coisa dos pontos de ação. Tá? Então, a gente já tem uma primeira ideia que o Rafa trouxe, que é esse jogo não ser de dados, mas ser de pontos de ação. O que significa, na prática, que cada um de nós, né, enquanto jogadores, na nossa vez de jogar, vai poder fazer um certo número de coisas. 3, 4, 5, enfim, que são os tais dos pontos de ação, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer na nossa vez de jogar? A gente pode... Bom, se movimentar é meio óbvio, né? Porque a gente tem um jogo de mapa, então se movimentar é o que a gente pode fazer. O que mais, Marta? A gente pode fazer. Eu penso que a movimentação não precisaria responder alguma questão. Mas para colocar um valor lá, sim. Sim, então, assim, eu posso movimentar. Movimentar e eu preciso... É livre, dentro daqueles pontos de ação. Tá, então movimentar é um tipo de ação, colocar nossos valores em um certo território é um outro tipo de ação, é isso? Que esteja vazio. Colocar os nossos pontos de valores. Porque tem o conteúdo. Tá, então, primeira ação, movimentar. Segunda ação é tentar colocar uma ficha de valor num certo território. Que esteja vazio. Tem que vencer um desafio. Tem que estar vazio. Sim. Tá, então essa é uma ação. E uma terceira ação, então... seria querer transformar a fichinha preta, a transformação, né? Isso. A fichinha, o cubo. Não, tudo bem, essas três ações estão diretamente relacionadas com aquilo que a gente já criou até agora, né? Uma que é a expansão das fichinhas coloridas de valores, que é o objetivo do jogo. A gente precisa ter uma ação de jogo ligada a isso. A outra ação é de andar pelo mapa, porque se nosso objetivo está espalhado, a gente tem que ter essa capacidade de se movimentar. E o outro tem a ver com o nosso inimigo, que a gente quer, na verdade, converter, né, para a nossa causa, né, de gamificar o mundo e envolver as pessoas nos processos de aprendizagem. 3 ações, então. Vocês conseguem imaginar mais alguma? Não, eu acho que a gente tem que pensar em mais uma ação que não é de nenhum jogador, que é a ação do cubo. A gente tem que ele é um jogador também, ele é um jogador adversário. A gente tem que pensar primeiro aonde ele surge, que a gente já tinha começado a falar, que a gente pode usar aqui o nosso dado. A gente tem que pensar em como ele vai se multiplicar, enfim. Bom, imaginando que ele já, por exemplo, vamos dizer que ele está aqui, só pra gente não ter que se movimentar muito. Eu acho interessante ele se multiplicar, mas talvez não de maneira integral, porque acho que ficaria muito difícil. Acho que ele pode se multiplicar tipo metade do que ele já tem no tabuleiro, e aí a gente sorteia qual região ele vai se multiplicar, sei lá. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Que aí ele sempre vai crescendo um pouco. Então, por exemplo,
A gente tem 4 cubinhos pretos aqui no tabuleiro. Então, no final dessa rodada, a gente criaria mais 2 aqui. Mais 2. E aí a gente sorteia onde eles vão aparecer com o dado aqui. E apareceria mais um aqui, ele pode ser em qualquer lugar, ou a gente decide depois. Ou a gente pode dizer que vai ser sempre numa casa adjacente a uma que já tenha. E aí o segundo aqui vai cair aqui e coloca numa casa adjacente com aquele aqui. Acho que é legal essa ideia da casa adjacente. Talvez o jogo evoluindo a gente possa pensar em numerar esses territórios para ter uma sequência, enfim, mas para esse teste acho que funciona. É isso que eu ia falar, numerar os territórios. Eu tô pensando uma coisa aqui, talvez seja um pouco too much, vocês me avisam, tá? E a cara do Fê, já tá se preparando. A gente ainda não tem um fim de jogo, né? A gente não definiu se o fim de jogo é transformar todos os pretos e tal. E tava pensando lá no nosso storytelling original. Para esse projeto a gente vai conquistar a gente do mundo inteiro. O que eu tava pensando era talvez a gente ter umas peças especiais espalhadas pelo mundo, né? A gente tem que chegar até elas e conquistá-las para conseguir ganhar o jogo. Então a gente ganharia o jogo quando a gente conseguisse conquistar essas 5 peças, desde que, sei lá, pelo menos tantos territórios não estejam ocupados pelos cubos pretos. Não sei, tem uma ideia assim. Eu achei que a gente já tinha fechado, na verdade, o time de jogo, mas deixa eu ouvir a Caio Rafa, vai lá. Não, na verdade eu ia só pôr mais lenha na fogueira em outra coisa, que eu acho que eu incluiria. Eu acho que talvez, não para esse momento, mas talvez seja interessante a gente pensar em habilidades para cada um dos jogadores, para a gente poder ter uma estratégia diferente. Um se movimenta mais rápido, enfim, a gente pensar em estratégias, em habilidades, mas aí para um segundo momento. Só pra botar lenha. Vai lá, Eu Rafa. gosto, Cá, e já resgata pra gente aí nossos valores, porque a gente poderia associar isso aos valores, né? Depois a gente pode entrar nesse brainstorm também. Eu acho que... Beleza. Eu achei que a gente já tinha definido também que o objetivo ia ser colocar uma fichinha de cada valor em cada continente. Mas, de boa, eu acho que uma coisa que é legal, inclusive, é a gente poder também ter uma diversidade de objetivos, de condições de vitória, eu diria. Igual o War mesmo. Então, por exemplo, no começo do jogo, algum jogador tira uma ficha e aí lá vai ter o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é colocar uma ficha de cada continente, uma ficha de cada valor em todos os continentes. Ou, o nosso objetivo dessa sessão é colocar uma ficha, pelo menos uma ficha de qualquer valor em toda a América do Sul, América do Norte e Europa. Sabe? A gente tem vários objetivos diferentes, porque isso traz uma rejogabilidade. A gente pode jogar o jogo várias vezes, com vários objetivos diferentes, e aí o que a gente precisa definir mesmo é como a gente perde o jogo. Então, se as forças inimigas, se os cubinhos pretos conquistarem 2 continentes inteiros, a gente perde, ou sei lá, não sei, a gente pode pensar em qual seria a nossa condição de derrota além da nossa condição de vitória, porque a condição de derrota vai ser o que vai fazer a gente se preocupar em não perder, e é o que vai dar a graça do jogo. Perfeito, muito bom, muito bem colocado, Rafa. Sem condição de derrota clara, o jogo também pode ter um desafio baixo, né? Sim. Pode ser até por número de rodadas, né? Pode ser também. Pode ser o número de rodadas, pode ser o número de cubinhos, pode ser se os cubinhos conquistam um ou mais continentes, enfim, a gente tem que pensar. Magda, entra falando porque o pessoal tá empolgado aqui. Esse dedinho aí não tá funcionando, não. Eu até estou colocando assim, para ver se o pessoal enxerga. Então, na verdade, assim, claro que precisa ter essa coisa de caramba, a gente vai perder o jogo. E eu tô pensando em quem tá assistindo a gente, se perguntando assim, mas como é que eu sei quantas rodadas são, quantos continentes a gente entra? Pessoal, nessa altura do campeonato a gente não sabe de nada ainda. Tá? Isso vai ser visto lá na frente, com tempo de jogada, com marcação de quanto demora cada rodada, quantos cubos desses precisam ser colocados, enfim. Sim, essa tem questão todo um de balanceamento matemática não entrou ainda, e nem dá para entrar agora, porque se entrar agora, a gente para de pensar em possibilidades. Então isso é uma coisa para uma segunda etapa. Eu vou falar bem nesse sentido mesmo. Talvez a gente possa fazer umas rodadas de simulação e, com base nelas, definir qual que é o nosso fator de derrota, dependendo de como a gente vai lançar.
Eu acho que a gente já tem elementos de criação suficiente para tentar simular uma rodada. Eu acho que a gente já trouxe outras coisas que a gente gostaria de colocar, como uma diversidade de objetivos e habilidades diferentes para cada jogador, para cada personagem. Mas acho que vamos tentar jogar no modo mais simples primeiro, com esse básico que a gente já tem, porque já tem várias coisas que podem não dar certo. Então vamos ver se isso tem cara de jogo, se isso evolui, né? Só quero colocar uma peninha, que assim, será que a gente precisaria mais, porque a gente sabe que a cada final de rodada vão entrar mais cubos na história, né? Vão entrar mais adversários. Mas será que faltaria mais alguma coisa de surpresa que a gente não espera? Não sei, só pra gente pensar. A gente precisa resolver agora, mas acho que a gente poderia pensar nessa... Podemos botar por enquanto isso dentro dessa caixinha, onde estão também as habilidades dos jogadores? Beleza. Eu acho legal, acho que em geral, né, quanto mais surpresa um jogo oferece, claro, desde que ele não roube a estratégia dos jogadores, né? Sim. Mas isso contribui muito para a rejogabilidade, que é um ponto que o Rafa trouxe também. Você poder jogar mais e mais vezes e continuar legal, continuar divertido, senão ele ficar muito previsível, né? E continuar surpreendendo, né? Porque às vezes quando o jogo é muito previsível, também fica muito chato. É isso, aquela leve pitadinha de caos, assim. Tem que ter um pouquinho de caos, né? Tem que ter o caos. Também Tá com medo de falar de caos, né, Iris? Eu sei. Mas acho que os melhores jogos cooperativos que a gente consegue se lembrar, como o Deserto Proibido, por exemplo, ele é muito legal, porque realmente a variação de um jogo pro outro, né, é muito grande, né? Você pode perder muito rápido, ganhar. Nem sempre a mesma estratégia funciona, né? Exatamente, isso é muito pode legal perder também. de várias formas, né? Isso. E ganhar de várias formas também. Vamos lá, começamos no Brasil, tá todo mundo junto ali, naquela Vamos lá, nossa então. roda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, decidir aonde que nossos inimigos vão aparecer. Porque a gente Roda tem os o 4 dado. inimigos e vamos rodar aqui, então. Contestadores, não são inimigos. Nossos Podemos chamar de resistência. Eu sei que pra quem é fã de Star Wars, resistência é uma coisa do bem, mas em geral resistência é uma coisa do passado. Então, os cubos da resistência. Pode ser, Rafa? Você vai ficar incomodado? Calma aí, mostra o seu emblema aí do seu moletom, Rafa. Você tá de resistência hoje, não tá? Eu tô de resistência aqui, ó. Então tá bom. Eu tô de rebelde, eu sou rebelde. Aonde apareceu então? Já rodou o cubo ou não? Apareceu aqui na Rússia-Ásia aqui. E eu vou colocar aqui bem, sei lá, vou colocar bem aqui no meio mesmo. A gente pode ter os Depois a gente números tem depois. que determinar Vai lá. Mais um. Roda aí, porque nesse momento tanto faz. Caiu aqui na região da Europa, vou colocar aqui mais ou menos na Espanha, Itália. Na Espanha. Mais um aqui, vou colocar, apareceu aqui na Oceania, vou colocar aqui na Nova Zelândia. Quero muito ir um dia pra lá, mas não com esse cubo aí. E agora mais um caiu aqui na América do Sul, perto da gente. Vou colocar aqui. Põe na Argentina. Aqui nessa regiãozinha aqui. E bom, a gente já tem o setup da onde os nossos adversários, onde a resistência apareceu. E a gente tá todo mundo aqui em círculo nessa roda. E nossos valores estão todos aqui também. A gente já começa com todos os valores aqui no onde a gente tá? Eu penso que sim, onde a gente tá, sim. Eu acho que sim, a gente pode brincar que sim. Deixa eu tentar jogar, vamos lá. Então, vai, Fê, você vai ser o primeiro player. Quantas ações por jogada? 3? Acho que 4. Acho que 4. Vamos deixar 4 ações ou 3. Tá o que vocês acham? Vamos chutar com 4 e depois a gente vai ter que calibrar, como a Magda bem disse, tem toda uma matemática ainda pra gente. De repente, se a gente sentir que 4 fica muito overpower pros jogadores, a gente dá uma reduzida pra dar uma equilibrada entre o poder do jogador e o poder dos adversários. Isso. Então, se movimentar é uma ação, vai. Então, eu vou... O que vocês acham? Só pra gente ensaiar aqui uma primeira jogada e já testar todas as ações de jogo que a gente preconizou. Ó, dá um zoom ali na América do Sul, na América Latina. Eu poderia, por exemplo, me movimentar para aquele espaço ali ao nosso lado, na região do Chile ali. Essa poderia ser uma ação de jogo, que é um movimento. Uma segunda ação de jogo poderia ser tentar colocar uma fichinha dos nossos valores aí. E aí, pelo que eu entendi, a gente vai acessar as cartas para isso. Uma terceira ação de jogo poderia ser me movimentar em direção ao cubo preto, lá embaixo. E uma quarta ação de jogo poderia ser tentar tirar esse cubo daí. Sei lá, só para testar
Por que uma você não vai rodada. direto? Por que você não vai direto lá pro... Porque eu quero testar, dessa minha primeira vez, jogar tudo que eu posso fazer no jogo, Tá bom. só pra ver como é que é. Legal, achei uma boa, Fê. Beleza. Então vamos lá, você se movimentou, uma ação. Primeira ação, me movimentei. E aí Tá. agora você vai querer colocar um dos valores. Uma coisa que eu tava pensando agora é que a América do Sul vai ser uma região meio difícil para os cubos, hein? Porque a gente já vai começar com 4 fichas É. aqui, né? Talvez a gente não possa começar tão forte aí, mas a gente pode calibrar isso depois também, né? Porque como a gente tinha falado, cada ficha é um ponto de vantagem e cada cubo é um ponto de vantagem para cada lado. Então nesse caso a gente estaria com 4 pontos de vantagem contra 1 ponto de vantagem do... Mas, Rafa, a gente pode não ter fichas ali? Pode ter uma ficha só. Não dá. Uma ficha só. Vamos Deixa eu aparecer. Vamos testar, gente. vamos Depois a gente Acho que a faz. gente pode entrar nisso depois. Acho que tem várias perguntas que vão surgindo nesses testes, né? Já tô com algumas da minha cabeça aqui, mas vamos rodar um pouquinho. Vamos rodar. Então cheguei ali, Você vai primeiro querer movimento. colocar Segundo mais uma movimento. ficha, né? Isso, então aí nesse momento tem A uma gente- discussão que a gente não teve ainda, que é como que a gente vai usar esse conteúdo. Por enquanto, o que a Magda e a Camila fizeram foi criar 4 decks. Tem poucas cartas em cada um, só de exemplo, e esses decks estão hoje separados por formatos de pergunta. E os nossos valores estão misturados aí dentro, é isso mesmo? Mas podia Isso. ser um deck só também, né? Eu imaginei, na verdade, que seria um deck só embaralhado, pra sair na sorte. Você consegue fazer isso simples aí, Rafa? Não? Consigo, mas vai dar pra saber o que vai ser, né? Mas pode ser, vamos colocar Porque tudo tem a junto parte aqui. de trás, né? Porque o verso Mas- é diferente, mas a gente pode... Você consegue embaralhar, pelo menos. Consigo, vou colocar tudo junto aqui. Opa, O peguei que uma você carta mais gosta de fazer, diga-se de passagem. só. Tá embaralhando Tá, então aqui. beleza. Sorteou, foi. Mímica. Primeiro, Ah, meu Deus. Começamos bem, hein? Calma aí, então calma aí. Agora, nessa nossa simulação, todo mundo fecha o olho, só eu. Você também fecha Tá. o olho, Rafa. Tá, então peraí, eu vou mostrar aqui. E aí eu vou usar um... Ah não, se eu usar aqui... Porque eu descobri que dá pra fazer isso aqui, ó. Dá pra colocar uma venda no ó, que bacana. Uau. tabletop. Mas então eu vou mostrar e vou fechar o olho aqui. Eu vou Peraí que fechar o tem que- olho. tem que Todo mundo segurar fecha o olho, só eu o posso alt ver aqui. essa mímica, tá? Tô Avisa de olho quando fechado. puder abrir. Avisa Ai, quando meu puder Deus. abrir. Tá bom, pera um pouquinho. Ah, tá bom, vai. Pode abrir o olho? fechar? Fecha a Peraí, carta. peraí. Ah! Pronto, fechei. Pode abrir? Pode abrir, pode abrir. Beleza. Estão prontos? Tô pronto. Sim. Não sei. Eu tô. Círculo. Nem. Objetivo? Alvo? Junto. Mergulhar Mergulhar. no teto. É o submergir. É Submergir. o. Submergir. Ai, meu Você, a gente, tá submergindo. Superfície. Todo mundo submergindo junto. Acendendo, sei lá. Não, é que calma, gente, rapidinho. Uma coisa que é muito importante que a gente não fez, antes de começar a jogar, a gente deve ter relido os valores pra estar É com eles verdade. na cabeça. É verdade. eles Tô estão- com eles aqui. Acontece quando a gente deixa emergir o potencial, é isso? É isso, mas vamos A lá. gente Lê deixa esse pra- valor pra gente então aí, cara. Isso devia estar mais fresco na nossa cabeça, mas vamos lá. Ah, Vai aí, lê esse valor pra gente. É que, peraí, eu não achei aqui o que tá falando sobre Bota a imergir no cartinha, bota a lugar nenhum, cartinha, gente. Rafa. Os melhores Bota- dados Aqui, ó. ou atingidos Aê. pode trazer à tona seu maior potencial. Ah, beleza, Tá, trazer à então tona. nesse nosso jogo. Foi uma peça anímica, gente, desculpa. Ah, mas vamos considerar que tá certo, só pra Tá gente. difícil. Mas, ó, acho que é legal também fazer esse comentário, já que é a primeira vez que a gente tá olhando para algum conteúdo, né? Esse tipo de formato, né, de mímica, é legal porque faz as pessoas se conectarem mais emocionalmente umas com as outras e fazem elas prestarem atenção em alguma coisa que elas precisam pensar, processar e pensar, né, e responder. Mas aí nesse nosso jogo, só para entender, a gente já teria apresentado então os valores para os participantes no início do jogo,
Sim. E essa mímica, na verdade, eles teriam já só 4 respostas para dar, e portanto essa mímica teria que ter um tempo muito curto, ou sei lá, tem que ter alguma restrição grande, porque não é uma mímica tão aberta, né, como o nome do filme, né, é uma mímica dentro de um conjunto restrito de opções, então para isso funcionar, teria que ser uma coisa bem rápida mesmo. Né? Mas isso é uma coisa que a gente pode ajustar no conteúdo. Na verdade, pensando... Eu imaginei que essas questões que falam mais diretamente dos valores, elas vão aparecer em menor quantidade. Em maior quantidade, as que vão trazer cases ou roleplay que a gente consegue falar mais, explicar melhor como esse valor se aplica, enfim. Legal. E essas só acabam sendo um pouco mais diretas, né? Tá, essa então seria um pouco mais para quebrar o gelo, estimular mais a conexão entre os jogadores e, claro, trazer o valor, mas de uma forma um pouco mais leve. Eu consegui então ou não consegui? Então, conseguiu, e aí eu tenho mais uma questão que a gente vai... Eu sempre brinco que quando a gente faz um jogo, a gente vai conversando com o jogo. E agora o jogo tá me perguntando qual valor a gente vai colocar e como a gente decide. De repente na carta pode estar escrito qual valor você coloca. Pode ser o naipe, E aí a gente, pra não colocar um valor arbitrário, ou na casinha tá dizendo qual valor você tem que colocar aqui, enfim. Olha, acho que nesse momento, como o conteúdo que a gente criou tá ligado a um dos valores, eu imagino que essa fichinha que a gente vai conquistar tem que ter a ver com o tipo de valor que a gente acabou de praticar, né? Pode ser, talvez as cartas possam estar com uma clusterização ali, a gente só aplica a ficha desse cluster. Sim. Isso, então vamos supor, né, que, enfim, vamos determinar, arbitrar que esse valor, né, que a gente acabou de falar sobre ele, os melhores resultados são atingidos quando o jogador pode trazer à tona o seu maior potencial, é o rosa, sei lá, tanto faz, a gente bota ele ali, certo? Então conseguimos uma fichinha rosa ali. Essa foi a minha segunda ação de jogo. Minha terceira ação de jogo... Você movimentou, fez isso? Isso. Primeiro me movimentei, segunda conquistei uma fichinha rosa, terceira me movimentei ali para encarar o cubo de frente. E aí o que acontece agora? É um duelo de dados? É um duelo de dados. Mas eu acho que assim, a gente teria aqui uma parada absurda de 5-1. Acho que a gente pode dar uma delimitada. Não, calma aí que eu não entendi, Rafa. Por que 5-1? Porque a gente tem 5 fichas nossas e tem um cubinho só. Então a gente tá de 5-1. Mas pra mim seria só o que tá do lado ali, ó. Só um. Seria 2-1 de qualquer jeito. 1-1. Pra mim seria 1-1. Só se eu tivesse 2 fichas nossas, seria 2-1. Mas a gente tem 5. Tem 5. Não, eu tô falando no território adjacente. Quem tá que esse também mas é adjacente. Mas também tá adjacente aqui. É verdade, tá adjacente. São 5 fichas. Uma coisa fácil. Calma aí, Rafa. Eu acho que você tá partindo de premissas aí que talvez a galera não esteja acompanhando. Você está partindo da ideia de que quanto mais fichas coloridas ou quanto mais cubos pretos tem, mais dados a gente usa, é isso? Isso, exatamente. Sim. Que a gente tinha falado lá de... Faz sentido de duelo de dados, tá? Não, porque não está familiarizado com essa mecânica, pode parecer estranho. A gente pode fazer a mesma coisa que tem no War, que é você delimitar a quantidade de dados máximos. Então a gente pode ter, sei lá, no máximo 3 dados. Então aqui a gente tem no 5, a gente vai jogar com o máximo do nosso potencial. E aí o cubo tem no 1, ele vai jogar com um dado que é o potencial que ele tem. E aí a gente deixa as coisas um pouco mais parelhas. Se a gente perder do cubo, a nossa fichinha colorida pode ficar preta? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas é uma possibilidade. Gostei. Talvez não. Nossa, gente. Eu acho que... vai complicar, por que eu tô dizendo isso? Porque se nesse setup aí, desse momento do jogo, a gente tá muito forte com 5 fichas, esse poderia ser um critério. Por exemplo, olha, a gente até pode arriscar jogar com 5 dados. Mas se nenhum dos nossos dados bater o dado preto, a gente vai ter que converter essas fichas em fichas pretas. Quer dizer, a gente poderia pensar melhor se a gente usa tantos dados assim. Se a gente corresse algum risco a usar os dados, entendeu? Eu acho uma boa, mas eu acho que talvez seja uma penalização muito injusta para os jogadores, porque pode ser que isso desincentive eles a jogar contra as forças aí. Porque, por exemplo, tendo isso em mente, a sua segunda jogada, ao invés de você vir aqui e vir daqui para cá para poder tentar conversar com esse cubo, você poderia ir para cima, pegar mais uma casinha e só ficar tranquilo sem correr esse risco, sabe? Acho que o risco que a gente pode correr pode ser só de perder a jogada, e aí na vez do cubo talvez pode ter uma iniciativa do cubo de atacar a gente, e aí sim a gente teria
que se defender, entendeu? Gente, agora eu achei que tá muito abstrato. Eles dão sua sugestão, mas minha sugestão é, vamos testar, vamos visualizar qualquer uma dessas ideias aí na prática para entender o que é isso e testar alternativas, porque senão fica muito na cabeça. Vai lá, Iris. Não, eu acho que a gente tá tentando resolver um problema que não vai existir na maior parte do jogo. Ele só tá existindo aqui porque a gente começou com muitas fichas na América do Sul, né? Pensando assim, até em limitação de dados, a gente tem alguns territórios que são cercados por outros, 1, 2, 3. A Rússia é cercada por outros 6 territórios, né? Então acho que limitar a 3 dados é pouco, né? Eu acho que assim, agora nessa primeira rodada tá um pouco, pra usar o termo do Rafa, OP, mas overpowering, né? Pra quem não conhece, é isso. O nosso poder tá muito mais forte do que o inimigo. Mas isso não deve acontecer no resto do jogo, porque a gente vai espalhar as fichinhas de uma em uma só. Vamos testar alguma forma de tirar o preço daí, e se a gente achar que tá esquisito mais pra frente, a gente muda também, mas vamos testar alguma. Vamos nos Olha, pessoal, territórios adjacentes, Deixa eu então? falar uma coisa. Pode. O que a gente pode imaginar também é o seguinte, porque na verdade as fichinhas vão se reproduzindo. O que a gente pode imaginar é o seguinte, enquanto está no Brasil, elas estão confinadas no Brasil. Só a fichinha que sai de casa é que tem condições de convencer o quadrado para se transformar em valor nosso. Entendeu o que quer dizer? Não entendi. Não entendi. Você conta todas as fichas do jogo, menos as fichas do Brasil. As fichas do Brasil não contam, só quando eu sair do Brasil que contam as fichas. Eu não sei se faz sentido, Magda. É que na verdade, imagina que eu tô parada aqui no Brasil e você foi lá até a Argentina. É você que vai conversar com a pessoa lá na Argentina com o quadrado, entendeu? Mas a sua força continua no Brasil. Eu não, Sim, a não força achei continua no Brasil, mas não aqui. Bom, pra gente pensar. Eu voto pra gente testar qualquer coisa agora, porque tá muito abstrata essa conversa. Tá bom. Eu acho que a gente pode contar aqui o Brasil como um só e aí a gente joga de 2 para 1. O que vocês acham? Vai nessa, Rafa. Então, Vai nessa nessa, lógica, beleza, só para estabelecer alguma regra, a regra que tá valendo nesse exato instante, nesse exato segundo é: o que conta é número de territórios ocupados e não quantidade de fichas em jogo. Beleza, Certo? então. Só para estabelecer uma regra qualquer. Ah, A gente tem 2 territórios ocupados na América do Sul contra um território ocupado pelo Cubo Preto aqui na América do Sul. Então a gente vai jogar com 2 dados e eles vão jogar com um só. E aí a gente Beleza. vai por comparação, né? O valor maior ganha. E a gente tem 2 chances de ter um valor grande e Tá, eles têm essa é uma chance só. decisão. Isso, essa é uma decisão importante. Você escolhe um dado para disputar com um dado preto depois que ele for sorteado e não soma os valores. Porque não é somar é somar. muito fácil, Sim, né? sim. Não tem sentido, Não claro. é somar, a gente vai ver qual o dado maior, o nosso Tá. dado maior contra o dado maior deles. Faz sentido. Então vamos jogar. Bom, o nosso dado maior foi um 6 e o maior deles foi um 5, então a gente ganhou. No caso do empate, eu acho que a gente perde, né? Porque o empate favorece a a gente defesa perde. sempre. A regra geral é que o empate sempre favorece a defesa, então acho que a gente perderia, né? Sim. Eu acho que como regra básica de jogo, empate favorecer a defesa faz sentido. Então, a gente converteu esse cubo em alguma cor das nossas, é isso? Isso. A gente escolhe, Isso. a gente coloca a cor que tá mais dominante, como é que a gente Então, faz? acho E por enquanto a gente pode escolher. Depois a gente pode ver se isso é muito fácil, mas acho que por enquanto a gente pode escolher. Qual cor você quer então, Fê? Pode ser a verdinha clara. Se a gente fosse fazer uma ficha que vira, né, a própria ficha revelaria uma cor oculta. A né? cor certa. Sim, sim. Uhum. Só um alerta, galera, que a gente tem mais 15 minutos de acordo com o nosso cronograma. Tá bom. Beleza. Vamos lá então. Essa foi a minha jogada. Com isso eu consegui demonstrar as 3 ações de jogo que a gente imaginou. Vai uma segunda rodada só pra gente refinar esse pensamento e entender se isso está consistente. O que vocês acham? Uma outra pessoa jogar? Beleza, quem que vai ser Beleza. o próximo? Posso jogar, vamos lá. Vai lá, Magda. Então, deixa eu ver o mapa. Bom, aqui na América já não tem mais ninguém, então eu precisaria ir ali para a Europa. Isso. Então, vou usar uma jogada minha para atravessar o oceano ali. Beleza. Vou para África. Isso, aí você tem todo esse range aqui Vou pra... para África. Na verdade, eu já quero ir ali, porque no final dessa rodada a gente vai colocar mais cubos. Isso. Então, eu já tô querendo ir. Se bem que eu não Coloca um posso valor aceitar. aí. A gente não tem nenhum valor nosso ainda na África. Acho que é legal a gente colocar fichas aí. Então vai lá, coloca um valor.
Beleza, então a sua segunda ação Vamos vai responder. ser A aqui, segunda né? ação vai ser responder uma questão. Tá, eu vou embaralhar aqui de novo, mas se for mímica a gente pega um outro, pode ser? Claro. Pode ser, pra gente também. Então mímica, peraí, vamos pegar outra. Tira essa carta de cima e pega pra segunda. Bom, quiz, tá bom. Quiz, vamos lá então. Considerando nossos valores, os melhores resultados são atingidos quando cada um desempenha bem suas funções, cada um pode trazer à tona seu maior potencial, cada um investe em seu autodesenvolvimento. Esse ficou fácil, hein? Veio antes, né? É a B, claro. É a Cada um B. pode trazer à tona Bom. o seu maior potencial. Mas Tá muito fácil os conteúdos desse jogo, hein, gente? Não, mas é porque mas que bom, porque... Ninguém viu meus cases ainda. É, Tá mas bom, é que tá pra bom. mostrar o jogo, tudo bem, porque é uma coisa rápida mesmo. Aí eu tenho mais uma jogada ainda, certo? Mais 2 ações. Você se movimentou e respondeu um desafio. Exatamente. Aí eu quero ir lá pra Espanha, ó que beleza. Eu vou passar ali pra isso, cá. atravessa E pra cá. Espanha. Pronto, Isso. suas 2 ações chegaram. Pra que na Beleza. próxima rodada você possa tentar enfrentar ali. Tá? Isso que eu imaginei. Só que aqui a gente não tem nada, então a gente não consegue enfrentar eles. Que eles têm um poder e a gente não tem nada. Então que tal Não, a se a gente próxima precisa- pessoa a jogar fosse direto até a Europa pra plantar valores ali do lado? Só que eu não sei se a gente consegue, porque aqui, Não ó, sei se consegue, 2, 3, não dá pra plantar, porque aonde tem um cubinho preto a gente não consegue colocar o nosso valor. Tá. Entendi. Então só a Magda mesmo na próxima rodada que conseguiria. Aí tá faltando... Não, o valor já foi colocado ali. Isso. Então acho que a gente precisa começar a pensar numa estratégia mais global, né, gente? Acho Sim, que a gente ir precisa pra outro começar a lugar. definir quem é que vai pra Ásia, quem é que vai pra Oceania, porque senão a gente não vai chegar lá. Bom, Vamos só então. fechar essa rodada pra colocar mais cubos? Só pra Vamos gente... então, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou na direção. Beleza. Aliás, ó. 1, 2, 3. E eu vou tentar colocar uma. Boa, Eu vou tentar colocar uma aqui. Que a gente já fica aí no território da Ásia com uma fichinha. Boa. Já pega essa primeira carta que tá em cima, que é um tipo que ainda não foi. O tipo que ainda não foi e eu nem sei o que tem que fazer nisso aqui. Durante a Game Jam você percebe que uma mesa está com um pouco de dificuldade de seguir criando, pois uma parte do grupo prefere fazer um jogo cooperativo e outra parte um jogo competitivo. Ensine como você ajudaria esse grupo a seguir no processo de criação. Convoque mais uma ou 2 pessoas da cal para participar da encenação. Mais uma, Rafa. Chama mais alguém. Eu vou chamar a K, vem cá. Tô aqui. Vai lá. Valendo 30 segundos, conta aí eles, 30 segundos. Não, Bom, vai 1 minuto. Vai, 60 segundos pra resolver essa questão. Bom, então, K, a gente chegou Deixa a na cartinha mesa. na tela lá, Rafa, pra a galera ver enquanto vocês interpretam. Deixa eu fazer assim, porque eu vou. Então Quem é eu o sou a jogador? parte que tá travada, certo? Eu sou a parte que tá no Game Jam e você vai me ajudar, é isso? Não, vocês dois podem atuar como estivessem chegando nessa Isso, mesa isso que tá que eu ia tentando falar. criar. Ah, beleza. Só que tem jogo. 2 partes, né? Não tem como você ser as 2 partes ao mesmo tempo. Só se você for, sei lá, uma síndrome de dupla personalidade. É claro, eu posso ser bipolar. Claro que ela pode, claro que ela pode. Não, mas acho que. Pessoal, o mínimo de contexto. O que é um Game Jam, pra quem tá vendo a gente? Justo. Pra gente já é tão óbvio, né? É que eu não expliquei porque a gente tava vindo de um Game Jam virtual, então a gente deu essa explicação no outro momento. Mas enfim, é um evento onde a gente cria jogos, vários jogos durante 2 horas, né? A É gente isso? não, né, cara? As pessoas que Não, são convidadas, exatamente. a gente ensina e instrui as pessoas que estão convidadas a construírem seus próprios jogos maravilhosos em apenas 1h30. Eu sei que parece uma coisa impossível, mas acreditem, não é. E aí, vocês chegaram então nessa mesa, e aí, vai lá, valendo então o roleplay. Bom, vamos lá. E aí, Cal, o que você acha? Eu tenho a minha visão de game designer, mas dá aí o seu panorama como conteudista e eu sei já o que você vai falar porque eu sei o que tá no seu coração. Bom, eu aconselho essa mesa a tentar ir de encontro a um jogo cooperativo, né? Porque quando a gente coopera, a gente chega a resultados melhores, a gente costuma, não tendo que boicotar o outro, a gente costuma ter um apego melhor e por isso absorve mais informações do jogo.
Mas eu sei que muita gente prefere o cooperativo. E no quesito de game design? Eu acho que assim, no game design, o competitivo e o cooperativo eles funcionam muito bem. A diferença é que o cooperativo a gente traz mais o lance de você ter um sentimento de time, um sentimento de estar todo mundo jogando junto. E no competitivo a gente tem um fator de diversão um pouco maior por estar um indo contra o outro. Mas as duas maneiras são maneiras muito divertidas de jogar. E Acabou o tempo. acho que as duas maneiras dá pra pensar. Achei tendenciosa essa. Eu achei um pouco tendencioso também. Gente, é minha opinião, ué. Não, eu gostei, mas eu senti falta de uma coisinha só. Aham, eu também. Que é perguntar pra mesa, né, que tá criando nesse momento, qual tem mais a ver com o objetivo pedagógico, de aprendizagem, de transformação que eles estão se propondo a fazer, entendeu? Eu ia chegar lá, mas eu não tive tempo. Não, tá bom. Um minuto então é muito pouco tempo. Um minuto Então, a gente já sabe que precisa acertar isso e deixar pelo menos um minuto, né? Porque a gente, é pouco tempo que a gente deixa um minuto. Quantos segundos você deixou? Um minuto, Foi né? um minuto? Um minuto. Acho que tem que ser pelo menos 2 minutinhos. 2 minutos, realmente é muito rock and roll, né? Um minuto para comentar uma coisa tão livre, né? Para uma questão que já tem múltipla escolha, né? Um minuto até é legal, mas para uma coisa tão livre. Mas vamos mostrar que a gente mandou bem nessa resposta 100%. Vamos sim. Vamos lá. E aí eu vou colocar um valor azulzinho aqui, e aí a gente já tem como tentar combater esse aqui. Bom, vamos lá. Tem a Iris e a K pra jogar. A gente tem 5 minutos, a gente vai terminar. Vamos simular o avanço dos cubos nesses últimos 5 minutos, só pra gente pensar como isso seria? Tá, então, Rafa, só pra também ter algum balanceamento, faz 2 jogadas aleatórias aí com os 2 peões, só pra plotar aí algumas fichinhas, algumas coisas. A K veio pra cá já... e ela conseguiu colocar uma ficha aqui. Então, tá bom. 1, 2, 3 e ficha. E a Iris, ela só se movimentou porque ela quer chegar lá na Oceania. Perfeito. Esse foi o final, então, das nossas jogadas. Isso. Com 5 posições de jogo, com 5 jogadores. E agora os cubos pretos vão fazer o quê? Vão se reproduzir? Vão se movimentar? Eles vão se reproduzir, na real. Então a gente tem aqui 3, e a gente divide pela metade, dá 1,5, e a gente arredonda pra cima ou pra baixo? O que vocês acham? Pra cima. Pra cima. Pra cima, então vão surgir mais 2 cubinhos pretos, e aí a gente vai colocar eles em algum lugar aqui do nosso dado de continentes. Se for um continente que já tem um cubinho preto, a gente coloca numa casa adjacente. E se não tiver, a gente coloca numa casa aleatória. Então vamos lá. Aqui na África não tem, vou colocar numa casinha aleatória. E aí aqui na América do Sul também não tem. Então só sobrou essa casinha aqui. Se no caso a gente já tivesse uma ficha aqui, acho que a gente descartava a América do Sul, né? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa mesmo numerar, né, o território de cada cor para saber a sequência de aparição dos cubos. Ou ter outro sistema de sorteio, né, para determinar onde isso acontece. Porque eu fiquei curioso de saber o que aconteceria se o cubo entrasse, por exemplo, num território que a gente já está. Isso quer dizer que o cubo não pode entrar porque a gente já está lá? Ou o cubo só não pode entrar se a gente já tiver com 4 fichas ou com 2 fichas? Eu gosto mais de 4 fichas. Teria que ter alguma... Porque isso da gente poder perder o território que a gente já ocupou também seria interessante, né? A gente tem que se fortalecer, enfim. Legal, eu acho uma boa. Mas acho que a gente precisa decidir isso agora também. Segue aí nessa versão mais simples, a gente deixa isso no nosso backlog aqui pra resolver na depois. Nossa versão simples aqui teria acabado a rodada então, e aí a gente começaria uma nova rodada com o Fê jogando de novo, que foi o primeiro a jogar. E aí, a gente olhando o tabuleiro já pode pensar no que a gente fez como jogadores, porque de repente tem muita gente lá na Europa e na Ásia e não tem ninguém na África. Isso só pra gente pensar um pouquinho em termos de estratégia de jogo, né? Eu acho que em termos de estratégia de jogo a gente tá com uma estratégia bem coerente. A gente já tem várias pessoas indo apagar os incêndios, então tem a Magda aqui na Europa que já tá indo tomar conta desse cubo aqui. Tem eu tomando Justo conta... na Espanha. Justo na Espanha. Tem eu aqui na Ásia vindo tratar aqui o que está acontecendo aqui. E aí ele está indo para o ponto mais longe do mapa. Eu estando aqui perto da África, eu consigo resolver a crise aqui também. E a gente tem o Fê, que já está aqui, onde apareceu uma crise, e a K, que está indo disseminar o conhecimento num lugar onde não tem nada. Mas a gente está fazendo uma ação meio preventiva aí de se aparecer alguma coisa, a gente já vai ter
força pra combater. Eu acho que a estratégia tá bem legal. Mas isso é bem minha cara mesmo, evitando o conflito. E pra onde não tá pegando bicho ainda, né? Onde tá tudo de boas ainda, né? É bem a minha cara fazer isso. Galera, considerando que o nosso tempo aqui já esgotou, vamos lá. Para quem está assistindo a gente, né? Supondo que alguém esteja assistindo a gente, né? Depois de tudo isso. Como que a gente, né, continuaria esse processo de desenvolvimento de criação? Vamos trocar uma ideia aqui rápida para contar para quem está assistindo a gente de como seriam esses próximos passos, né? Então, depois daquela primeira sequência de decisões que a gente teve no outro encontro, de decidir se o jogo é competitivo ou colaborativo, se ele tem storytelling, se ele não tem, a gente avançou aqui hoje, então, para estruturar uma mecânica básica que já evoluiu um tanto, e a gente também listou outras perguntas que a gente gostaria de testar, gostaria de fazer para o jogo, né, pegando a imagem que o Rafa trouxe, né, perguntar para o jogo o que ele quer ser, né. Me lembra, Rafa, um arquiteto que chamava Rem Koolhaas, e que tem uma frase famosa dele que ele olhou para o tijolo e perguntou o que ele queria ser. Ele tinha essa relação também com os elementos da arquitetura de perguntar, né, para as matérias-primas o que ela queria ser, como é que a janela queria ser, enfim. É bem doido. Depois você pega essa referência. Legal. Mas e aí? Como que a gente poderia, no nosso processo aqui, né, do Povo da Vila, quais seriam os próximos passos, né? Para contar um pouquinho para o pessoal de onde a gente partiria, né, para onde a gente iria a partir daqui. Antes da gente fazer isso, eu só queria fazer um negócio aqui rapidinho. Pronto. Você adora Não, Rafa, não era hora ainda. Não, eu vou fazer que eu vou. Agora já foi. Deixar de compartilhar a tela aqui pra gente poder ficar só a gente. Tá bom, aqui. vai lá. Pronto. Quem quer contar um pouco aí? Eu sugeri um próximo passo depois disso. Vai lá, Iris, depois do Rafão. Eu acho que é importante, assim, a gente jogar mais umas 2 ou 3 rodadas, né, pro nosso Rafa querido ter as condições de fazer a parte matemática da coisa. Uma rodada só é uma amostra muito pequena para fazer essa parte de balanceamento, né? Era por aí que você estava indo, Rafa? Eu ia falar mais do ponto de vista do game design. Agora, no ponto de vista do game design, o que eu faria, depois da gente ter feito esse nosso brainstorm, esse nosso protótipo, seria documentar tudo que a gente já fez. Então, começar a escrever as regras mesmo, falar, então, ó, cada jogador tem 4 pontos de ação, as ações são X, Y, Z. Legal. No final da rodada, os cubinhos eles vão agir, eles vão se multiplicar metade arredondado para cima, para a gente deixar isso documentado, para na próxima vez que a gente voltasse para esse processo, a gente já saber de onde a gente parou, a gente já saber quais são as regras que a gente já estabeleceu, e aí a gente, a partir daí, começar a perguntar, tá, essa regra aqui, será que 4 pontos de ação não é muito para os jogadores fazerem? Ou será que os cubos se dividirem metade multiplicado, metade arredondado para cima, será que não é muito forte? Se o jogador tiver se tiver muito mais cubos, será que isso não vai complicar os jogadores? Enfim, a gente ia documentando tudo que a gente fez para a gente poder passar para as próximas etapas e começar a continuar essa conversa que a gente está tendo com o jogo para poder evoluir no nosso processo de desenvolvimento. Isso, e tem essa coisa de a gente precisaria ter jogado mais para sentir como é que está sendo a experiência, porque para mim, por exemplo, não deu tempo ainda de sentir como é que está sendo a experiência. Então é importante jogar até que a gente tenha uma ideia de está sendo bom, está sendo gostoso, está sendo uma coisa chata, está interessante, está desafiador, enfim. Essa coisa de sentir o jogo, como é que ele está, para a gente poder seguir adiante ou para poder mudar o caminho, né? Eu também sinto falta, acho que é bem legal tudo isso que está sendo dito, realmente, né, Rafa, essa coisa da documentação é fundamental no processo de desenvolvimento, até para você ir comparando a evolução do jogo, as versões do jogo que você está criando. E uma coisa que eu comentar tem a ver com essa coisa das versões. A gente falou aqui, rapidamente hoje, de alternativas, né? Por exemplo, será que o cubo é expulso ou ele vira? Será que o duelo é de um jeito ou é de outro? Será que a gente, né, quando o cubo cai num território com fichas, o que acontece? Tem várias teses possíveis aí do que poderia acontecer e que de verdade, né, a gente que trabalha com criação de jogo sabe que não tem uma melhor do que a outra. Depende muito desse sentir que a Magda falou. A gente precisaria, então, com base nessa regra básica, como a Iris falou, jogar mais vezes e depois tentar fazer variações de regra ou tentar fazer ajustes nessas primeiras ideias e jogar
de novo, né, com essas regras adaptadas e justamente voltar para a experiência, que é tanto a sensação dos jogadores quanto o objetivo de aprendizagem, né? Entender se essa pequena variação de regras e de tipo de coisas que a gente faz no jogo está gerando alguma mudança em como as pessoas se sentem e em como as pessoas se conectam com o tema, né? Acho que isso que na verdade é a brincadeira mais legal desse laboratório, né? Saber que às vezes uma pequena regrinha, um pequeno detalhe que você muda a relação das pessoas com o jogo, com a experiência e também com o tema e com o conteúdo que a gente está querendo levar para elas, né? Eu acho muito legal isso, e pensando que esse é nosso encontro, essa nossa Game Jam, é para mostrar um pouco para as pessoas o nosso processo de criação e como a gente cria esses jogos maravilhosos que a gente faz. Um grande game designer e um dos mestres aí, chamado Will Wright, que é o cara que é responsável por uns joguinhos que não sei se todo mundo conhece, tipo The Sims, SimCity, uns jogos bem desconhecidos, assim, que acho que nunca ninguém ouviu falar. Ele fala que quando a gente está fazendo o jogo, uma parte essencial, uma parte muito importante e uma das coisas que vai nortear todo o nosso desenvolvimento é a prototipagem. É a gente botar a mão na massa, a gente fazer as coisas, e essa prototipagem ela vai fazer a gente ir escolhendo quais caminhos a gente quer seguir. E ele fala que essa prototipagem é como se fosse uma árvore. A gente tem as decisões mais óbvias, que seria o tronco, e aí a gente vai subindo para galhos menores, e aí esses galhos eles têm ramificações, e aí a gente vai indo para um lado, para o outro. A gente vai fazer A ou B, a gente vai pegar a ramificação A ou B, a gente vai para que lado que a gente vai, até que um dos caminhos vai levar a gente até o topo, e é mais ou menos assim que a gente faz para conseguir pensar nessa prototipagem, né? Dessa maneira. Bonita imagem, Rafa, bonita imagem essa da árvore. Eu acho muito legal esse exemplo da árvore, que é uma coisa que é realmente assim, a gente tem decisões que são sempre as mais idiotas, tipo, o jogo vai ter um tabuleiro e ele vai ter que estar em cima de uma mesa, legal. Isso é uma coisa muito idiota. E aí a gente começa a pensar em coisas um pouco menos idiotas, tipo, vai ter peão, vai ter carta, vai ter ficha, vai ter dado, e aí a gente começa a tomar decisões cada vez mais finas, tipo, os dados vão ser jogados em que momento, como que os peões se movimentam, e aí a gente vai subindo nas ramificações até chegar aonde a gente quer chegar com o nosso jogo. Vai lá, Iris. É uma coisa importante, né, enquanto a gente se encaminha pro final. Como a gente falou, a gente tá meio que fazendo uma game jam virtual. Eu tô pensando assim, se eu estivesse assistindo e eu não conhecesse a vila, eu ia falar, pô, vocês falaram que a gente faz um jogo em 1h30, já estão em 2h30 se somar a nossa sessão anterior, né? Então, só para contar um pouquinho do nosso processo, que aqui a gente anda um pouquinho mais passo a passo, mais gradualmente e se explicando melhor. Uma game jam normal, as coisas acontecem mais rápido, mais intuitivamente. E também o que acontece é que assim, a gente está criando um jogo com algumas camadas, a gente está complexificando o nosso jogo cada vez mais. Né? Numa game jam normal, um dos grandes mandamentos é qual que é o mínimo necessário para esse negócio funcionar. Exatamente. E a gente está empolgando indo um pouquinho mais longe do que o mínimo necessário. É isso aí. Vai lá, Magno. E só também para o pessoal que depois vai assistir, pode parecer uma coisa muito interna, que a gente faz o playtest e a gente muda as regras e a gente mesmo decide se é bacana ou não. Na vida real, quando a gente cria alguma coisa, o que a gente faz é primeiro esse laboratório interno, mas depois a gente vai jogar com as pessoas da empresa e esse playtest tem que ter pessoas também que representam o público que vai jogar. Porque a gente pode achar o jogo lindo e maravilhoso. Se o cliente, se o nosso parceiro chegar lá, se a gente chegar lá e eles disserem a gente não gostou, não tá bacana, gente, o que vale é a percepção do cliente. Já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu, né? A gente acha lindo chegar lá a gente ama o jogo e não é não é? A gente ama o jogo, mas o jogo não é amado. O jogo não é amado, gostei. Legal, gente, eu acho que a nossa intenção, eu tô feliz aqui com o que a gente está fazendo junto, porque, enfim, foi uma primeira experiência também de compartilhar um pouco o nosso processo criativo, né, e é o que a Elis falou, né, isso é um recorte, é a gente fazendo, tem muitas coisas que a gente pode fazer seguindo essa metodologia do Game Jam, a gente está aqui seguindo, né, a nossa intuição e também colocando muito a nossa experiência. É claro que talvez em alguns momentos a gente tenha se empolgado, já tenho trazido coisas para a mesa, né, que demandassem muito pré-requisito,
Mas é a nossa primeira tentativa. Acho que a gente pode depois tentar até fazer outros encontros mais curtos, decupando parte desse processo e se aprofundando em alguns temas que a gente só citou aqui, né? Mas eu estou bem feliz. Vamos então publicar e depois aguardar aí que a galera se manifeste para ajudar a gente a entender como que a gente pode fazer isso de novo, diferente, né, de um jeito mais legal, para compartilhar um pouco desse nosso gosto, né, dessa nossa paixão, dessa nossa experiência também de criar games que possam engajar as pessoas com os mais diversos temas, né? E eu fico com vontade, na verdade, de continuar esse nosso jogo, né? Se a gente se empolgar, de repente, a gente podia botar de pé o jogo dos valores da vila, né, galera? Bora! Bora? Bora. Então, Bora, essa bora. foi a minha despedida. Vocês querem dar um tchau pra galera também? Dizer umas palavras finais aí? É isso. Vamos que vamos. E até a próxima. Isso aí. Até. Então, gratidão, pessoal. Beijão pra Obrigada, vocês. gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.